Plano Geral, com Flávia Guerra e Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que é nosso ouvinte fiel. E não tão fiel assim também, tudo bem? Do Plano Geral, nossa edição aqui, depois de uma leve pausa para a gente descansar e voltar com a pauta a toda. Hoje a gente vai falar de Dahmer, essa série, né, que tá bombando na Netflix, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos falar de Ennio. A gente tem também entrevista com o pessoal do Livro dos Prazeres, um filme brasileiro que está indo super bem nos cinemas. Mas antes de mais nada, eu chamo aqui meu companheiro de sempre, Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Olá, todo mundo de casa. A gente voltando aqui depois de uma pausinha mesmo, 2 semanas aí entre uma edição e outra, mas também é bom, né, descansar um pouquinho da nossa voz para a gente voltar revigorado. Ainda temos aí um último trimestre do ano bem agitado, com muita coisa estreando. Já vem Mostra de São Paulo, novembro ainda é um mês assim fritante, né, no cinema. Séries, então, não para de estrear, né, Flavinha? A gente estava comentando isso assim, que nem estamos dando conta de tanta coisa que a gente quer comentar e ainda não conseguiu ver. Só na Globoplay a série do Caco Barcelos, lá, Rota 66, né, uma série de ficção, série do Tim Maia. Que outra coisa? A gente estava falando alguma outra também? Manhãs de Setembro, né? Que estamos loucos para ver. Muita coisa, gente, muita coisa. Mas vamos começar por um filme que estreou aí na última quarta-feira. Flavinha viu ele no Festival de Veneza fresquíssimo e já chegou à Netflix, que é Blonde. A primeira, digamos assim, grande biografia de Marilyn Monroe, né? Já tivemos outros filmes recentes sobre Marilyn Monroe, né? Todo mundo deve lembrar do 7 Dias com Marilyn, que deu o Oscar para Michelle Williams, mas que era um recorte ali, né? Um rapaz que acompanhava ali 7 dias na vida da Marilyn durante uma filmagem e tal. Este é realmente uma biografia, uma cinebiografia mesmo ali, né? Contando desde a infância até a morte da Marilyn, vivida aí pela Ana de Armas, uma atriz cubana que a gente adora, de Entre Facas e Segredos. Tá no último James Bond, não é isso? Isso, ela é uma Bond Girl, eu adoro, que ela é uma Bond Girl muito ao contrário, né, do estereótipo de Bond Girl. Ela é super inteligente, incrível, né? O próprio James Bond vem redesenhando, né, a figura das Bond Girls e ela arrasa, ela é linda, eu acho ela, além de tudo, o sotaque cubano dela, eu acho um charme. Exatamente. Teve aquela leve polêmica que nem queria levantar a bola, vamos passar rapidamente sobre isso de e ela ser cubana, pelo amor de Deus, né? Ela tá a cara da Marilyn, tem algumas cenas, tem uma cena, cara, que é a cena do Some Like It Hot, do Quanto Mais Quente Melhor, que todas as cenas que aparecem da Marilyn nos filmes clássicos, a Ana de Armas refez também, né? A gente não vê a cena original da Marilyn, a gente vê a Ana de Armas refazendo essas cenas como Marilyn. Tem um plano ali em preto e branco do Quanto Mais Quente Melhor, que eu ainda falei pro Chico, falei, gente, mas é o filme original ou não é? Porque ela tá tão idêntica que é assustador, né? E ela tá num desempenho impressionante. Tirando a Ana de Armas, começa você falando assim, o que você achou do filme em geral? Olha, eu acho do filme, o que eu até disse no meu texto lá pro UOL, e eu já tinha comentado, eu acho ele uma via crucis. E quando a gente fala de via crucis, ele é pesado, né? Ele é pesado. O filme, assim, a gente pode falar das qualidades, eu acho que ele tem muitas, acho que é um filme que tem que ser visto, né? Mas eu acho ele muito denso, né? No sentido de que ele pesa 1 tonelada em cima da gente. Então, eu não sei se essa repetição toda desse peso, em algum momento, tira um meio sentido de quando realmente a gente devia sentir esse peso, porque ele tá ali o tempo inteiro. Não sei se você sentiu da mesma forma, mas para mim ele passou muito essa sensação. Pois é, eu senti assim, não gostei muito do filme não, acho que já teve um pouco de erro aí desse projeto, tá nas mãos do Andrew Dominik, que é um diretor que já fez coisas muito interessantes, é só o 4º longa-metragem dele, é um cara meio que está começando ainda. Ele tem um filme que é muito cultuado pelos cinéfilos, que é o Assassinato de Jesse James, pelo covarde Robert Ford, né? Um filme com o Brad Pitt, que é um western meio fantasmagórico, assim, um filme muito fantástico. Mas assim, contando um pouquinho aqui, né, a gente falou sobre isso bastante essa semana. O Dominik deu várias entrevistas recentes, mesmo depois de Veneza, para lançar o filme essa semana, em que ele enfiou muito os pés pelas mãos e acho que falou muita bobagem, assim. Uma entrevista da IndieWire que a menina fez questão de reproduzir literalmente, ele falando que a Marilyn hoje é um ícone meio esquecido, porque quase ninguém mais vê os filmes dela. Acho estranho falar isso, né? Pensar que a mulher fez Quanto Mais Quente Melhor, fez, né, Pecado Mora ao Lado, fez filmes muito importantes, né, da história de Hollywood que muita gente ainda vê.
E aí ele meio deu uma desmerecida forte na Marilyn, né? Falando que... Tem uma coisa que ele fala que eu concordo. Ele fala que muita gente gostaria de ver a Marilyn sobre uma lente do empoderamento feminino, e ela não é exatamente essa pessoa, porque ela foi uma atriz, uma estrela massacrada pela máquina de Hollywood. Até aí podemos concordar. Mas aí ele começa toda uma visão de que, enfim, os filmes que ela fez, nenhum é muito digno de nota. Eles começam a discutir, os homens preferem as loiras do Howard Hawks, e ele fala, mas o que... Ele pergunta para a repórter, né, mas sobre o que é o filme, me diz. Aí ela fala que ela acha que o filme tem um ponto de vista interessante, porque a personagem da Marilyn, ela consegue se sobressair em relação aos homens. Ele fala, não, se você pensar na base mesmo, é um filme sobre putas que se vestem bem. Quer dizer, é uma visão reducionista e machista, assim, que diz muito sobre o que ele colocou da Marilyn no filme. Assim, a gente só vê, como você falou, a Marilyn como uma mulher massacrada. Você falou Via Crucis, o Chico estava contando que um amigo dele chamou o filme de A Paixão de Marilyn, que é meio isso, a Paixão de Cristo, né? E é isso, você fala, pô, será que a gente queria ver só a Marilyn crucificada, joguete na mão dos homens, objeto sexual? Será que essa mulher ela não construiu nada, assim? Será que ela não tem nenhuma participação nesse mito Marilyn Monroe que ela criou, né? E o filme joga ela muito como um grande objeto. E outra coisa que me incomoda, o roteiro inteiro é a coisa a eterna menina que não esqueceu o pai, que ficou buscando o pai. Acho um ponto de vista tão chatinho, né? Porque fica nisso, o filme começa e termina com isso. A menina que tá atrás do pai, enfim, cansativo. Eu acho que tudo pode, né? Tipo, ter essa obsessão com o pai, porque é uma grande lacuna na vida dela. A obsessão também com o filho, né? Eu, por exemplo, não gosto da forma como se aborda o filho ali. Acho simplista, muito simplista, tanto quanto a questão do pai, né? Mais do que a abordagem cinematográfica, a questão de toda vez é como se o filho fosse resolver todos os problemas dela, panaceia para todas as lacunas emocionais. As mulheres que têm filhos, eu, por exemplo, não tenho, mas as mulheres que têm filhos já falam à exaustão de que o filho não resolve as lacunas emocionais de uma mulher. Não que não a realize, ela não seja plena, feliz, maravilhosa, mas o jeito que é abordado eu acho simplista. E ele foi questionado na coletiva de imprensa pelas jornalistas que não leram o livro, e aí ele disse, tá no livro. Eu também acho complicado você abordar suas escolhas por estar no livro, porque tudo é recorte, né, gente? Então, se ele quis fazer o recorte desse jeito, também é uma escolha dele. Tem coisa que não tá no livro, que tem 700 páginas, que nele não colocou. Então, né? Eu acho engraçado que cineasta é muito assim, né? Quando ele criou uma coisa muito original em relação ao livro e é elogiado, a ideia é minha, realmente, eu criei em relação ao livro. Quando a pessoa é criticada por isso, não, tá no livro, né? Quer dizer, escolha dele também colocar. Porque a Flávia tá falando, gente, vou dar um mini spoiler aqui. Mas assim, aparece inclusive imagens de feto, né? Várias vezes, né? Pelo menos ali 2 vezes que a Marilyn engravida. Para quem não sabe, a Marilyn engravidou pelo menos 2 vezes e abortou. Teve aborto decidido, teve aborto espontâneo e ela acabou não tendo filhos, né? E o filme mostra isso como um grande buraco na vida dela. Mas o Dominic opta por mostrar os fetos. Inclusive, vou falar, gente, num dado momento, o feto fala com ela, né? Enfim, tem coisas muito... Me lembrou, inclusive, o Spencer lá, o filme da Princesa Diana também, que ela fala com o passarinho. São momentos, assim, um pouco complicados, porque você quer dar um pouco conta de um certo lado infantilizado da personagem, mas, assim, o filme também acaba, né, indo para uma coisa meio infantilizada. Enfim, também, como a Flávia falou aqui, né, é baseado num livro da Joyce Carol Oates, que é uma super escritora, né, que já teve várias adaptações para o cinema das mais diversas. Esse livro dela é um romance autobiográfico, assim, é um romance, né, tem muita coisa ficcionalizada em torno da Marilyn, não é uma biografia com B maiúsculo assim. Entre outros, só para lembrar aqui, ela, por exemplo, ela tem um livro maravilhoso que virou aquele filme do Ozon, que é o Amante Duplo, que é um filme que eu gosto muito, da mulher que se relaciona com gêmeos e tal. É baseado nesse livro, então assim, o livro já toma liberdades, o filme também toma liberdades. Também gosto muita coisa no filme, por exemplo, o lance de... a maneira como ela mostra os 2 maridos da Marilyn, né? Para quem não lembra, o primeiro foi o Joe DiMaggio, que era um super astro do beisebol aqui nos Estados Unidos. Segundo marido, verdade. Teve o primeiro, que é o marido que ela casou na adolescência. E o terceiro, então, que é o Arthur Miller, que é o grande dramaturgo americano aí, né? Ela casa com o Arthur Miller numa época justamente que ela quer se afastar de Hollywood e fazer mais teatro. E o filme não dá nome aos bois, né, literalmente. Em nenhum momento fala Joe DiMaggio, não fala Arthur Miller. Quem não sabe da história vai saber apenas que existe o jogador de beisebol e o dramaturgo na história. O dramaturgo, inclusive, é vivido... Os dois estão muito bem, né? O Bobby Cannavale fazendo DiMaggio e o Adrian Brody fazendo o Arthur Miller. E a maneira como os dois entram na vida dela e ela chamando os dois de pai, sempre essa busca incessante pelo pai,
tem uma coisa incômoda, mas a maneira que os maridos são mostrados eu acho muito interessante. Mas é isso, eu acho que é um filme que ele apela muito, ele é muito extravagante em alguns momentos, mas de alguma maneira a Ana de Armas sobrevoa ali, ela sobressai, sobrevive, ela tá muito bem, já torço por uma indicação dela ao Oscar, acho que seria merecidíssimo pensar que a Michelle Williams ganhou fazendo a Merlin, eu acho que a Ana de Armas tá muito melhor, eu acho que ela merecia pelo menos uma indicação, mas não sei se vai vir pela nuvem com que o filme está estreando. Né? Eu também acho que ela merecia uma indicação, porque ela, essa palavra, né, meio empolada, mas ela emula, né, ela incorpora Merlin de um jeito, assim, que eu acho muito interessante, a energia da Merlin. Eu gosto da Michelle Williams, mas eu já falei isso outras vezes. A Michelle, ela tem uma beleza mais tom pastel, né, mais sutil, menos voluptuosa. A Ana tem essa coisa voluptuosa, apesar de ser mignon também, né? Ela é bem mignonzinha, mas ela tem essa explosão de energia que eu acho que a Merlin tinha também, mesmo em fotos, né? A Merlin é essa coisa, esse mito, e eu gosto do filme quando ele tira, por exemplo, o que eu gosto no filme é quando ele tira essa coisa do mito e mostra pra gente a Norma Jean, né? Que era essa mulher que teve uma infância difícil, que foi abusada na infância, órfã, né? Que criou a personagem Merlin. É uma pena, como você falou, que o empoderamento dela também criar a Merlin, né? Porque, claro, o empresário ajudou ela a cria esse personagem público para você e tal. Mas é uma pena que o filme não mostra ela se apropriando um pouco. O filme só mostra ela presa dentro da personagem. Eu imagino que em um momento da vida isso foi sufocando ela mesma, né? Ela queria poder sair da personagem como, sei lá, Charlie Chaplin saía de Carlitos. Ela não podia sair, né, da Merlin. Isso com certeza aprisionou, mas em algum momento deve ter tido um empoderamento, deve ter tido uma felicidade, alguma coisa, né? E dava para fazer isso sem mostrar só o mito. Mas enfim, chegando aqui de novo, né? As fotos que a gente vê, até as fotos são cheias de luz, né? Ela era uma mulher com luz mesmo, conceito. Então, a Ana tem isso também. Mas até você lembrou aqui, né? Eu tava falando que o DiMaggio era o primeiro marido, na verdade o segundo. Acho que foi até Ribeiro na Folha essa semana que falou uma coisa interessante, que um filme se diz muito pelas elipses que ele tem também, né? E o filme dá esse salto daquela primeira parte, que já é muito mão pesada, né? Aquela parte da infância é muito mão pesada, aquela coisa ela com a mãe esquizofrênica, uma menina à procura do pai. O filme já abre com essa coisa da mãe mostrando pra menina um quadro no quarto e dizendo que aquele é o pai dela, e parece que a mãe, né, era esquizofrênica, era meio mitômana, inventou um pouco esse pai como sendo um grande figurão da indústria, como se o pai dela fosse alguém muito importante, um grande figurão, mas que ela nunca conheceu, né, e na verdade isso era uma história toda inventada. Mas aí o filme dá um salto disso para ela já em Hollywood, fazendo e acontecendo. E aí o que se perde nesse meio? O momento em que ela foi estudar teatro, em que ela foi estudar, em que ela queria ser uma atriz, em que ela se dedicou. Aí, num dado momento, quando vai explicar como ela entrou em Hollywood, a explicação um figurão da indústria estuprou ela, né? Enfim, o cara, como a gente sabe, né, o famoso teste do sofá, ela teria se submetido a um teste do sofá, ou seja, né, nenhum mérito nela ter virado Merlin, assim, ela entrou porque era uma linda, gostosa, caiu na graça dos homens e por isso virou a grande Merlin que era ela. É uma visão muito, muito deslocada em relação a tudo que a gente está discutindo de lugar da mulher e de mérito da mulher nas coisas, sabe? Como você falou. Para mim é muito emblemático também a coisa do quanto mais quente melhor, né? As duas cenas que aparecem dela rodando o quanto mais quente melhor com o Billy Wilder, ela tá tendo uma crise histérica, ela tá dando um piti, ela tá sendo a grande gênia difícil histérica nos bastidores. Pode ser que tenha sido, né? Não vamos negar isso, mas assim, você vê quanto mais quente melhor, tem uma atriz ali fazendo um personagem muito interessante, né? Ela tá ótima no Quanto Mais Quente Melhor. Ela é parte do mérito de Quanto Mais Quente Melhor ser a maior comédia de todos os tempos. Maravilhosa. E o filme fica na mulher histérica. Né? O que acontece é novamente a palavra aqui, recorte, né? Não que essas dores não existiram, eu acho que elas existiram, né? E levaram a Merlin pro fim que ela teve, né? Melancólico, prematuro. Né? Eu acho que ela carregava todas essas dores mesmo, mas o recorte que o Dominique faz, infelizmente, fica só nas dores. É isso que você tá dizendo. A Merlin, né? Eu já vi vários filmes. Não teve nada desse filme que eu já não soubesse como fato, assim, né? Tirando o caso com o filho do Chaplin, né? Que isso daí tinha me passado, assim. Que eu já não... Junto do Chaplin, o filho do Edward G. Robinson, que também era outro grande astro ali dos anos 40 e 50. Né? Exatamente. Eu adorei, aliás, essa parte. Achei ela super, né? Mente aberta, open-minded. Adorei esse dado aí.
ainda que o livro seja uma coisa científica, né, que exagera muito, enfim. Mas o que eu acho que, de novo, a questão é a abordagem. A gente nem tanto ficar só em cima do mito, que mulher maravilhosa, feliz, incrível, famosa, nem em cima só da dor, né? Um pouquinho mais de equilíbrio. Eu vou usar uma comparação, não é legal ficar comparando, mas comparei. O próprio Baz Luhrmann, quem diria que eu estou usando Baz Luhrmann como exemplo de equilíbrio, gente? Olha, 2022, surpreendendo. Mas o Baz Luhrmann faz isso em Elvis, né? A gente sabe onde vai terminar. O Elvis também teve um fim assim, né? Também, né, muitas coisas parecidas ali, mas a gente vê, como você disse, o Elvis se formando. Uma das cenas tão importantes do filme, do Elvis, que fazem o filme dar a grande virada, é o primeiro show dele. É ele mostrando o talento dele, antes dele ser o astro, né? Então, o Baz Luhrmann conseguiu construir algo um pouquinho mais equilibrado. Meu Deus, olha, Baz Luhrmann mais equilibrado. Concordo completamente com você, e é interessante você notar isso, que em 2022 a gente finalmente viu sair 2 grandes biografias de 2 maiores ícones sexuais americanos, né? São 2 grandes ícones sexuais, e os 2 filmes deixam isso muito claro, né? Tem uma cena maravilhosa no Elvis, que é a primeira vez que ele mexe a sua famosa pelvis no palco e as mulheres enlouquecem de imediato, assim como eu gosto no Marilyn um pouco a maneira como o Dominic mostra isso, até em alguns momentos em que ela está num momento muito pessoal da vida dela e ele mistura, né? Tem umas cenas interessantes de labirinto, a gente está dentro da cabeça dela, só que de repente chega uma horda de fotógrafos para cima dela ali, e são sempre homens, e são aqueles fotógrafos predadores, todo mundo querendo tirar um pedaço da Marilyn, dessa mulher vulcão e etc, né? Mas como você falou, também concordo que na Marilyn eu acho que assim tem um gosto maior de bater na mulher na decadência ali no final do que tem no Elvis, né? O Baz Luhrmann poupa muito o Elvis ali pro final, e o Dominic não poupa a Marilyn de jeito nenhum, né? Tudo bem, a questão não é poupar, mas é que a gente fica só com a porrada, né? Como você falou desde o começo, a gente fica só com a cruz, né? E isso vira quase um fetiche, mostrar o quanto ela sofreu, né? E assim, ao mesmo tempo, o Dominic disse, eu não sei se foi para a Mariane Morizawa do Estadão, eu li várias entrevistas, crítica ainda não, mas entrevistas, e eu acho que foi para ela, que ele disse assim que se não fosse o movimento Me Too, o feminismo, novas formas de contar as histórias das mulheres, esse filme não teria existido, ele ficou, sei lá, quase 10 anos para financiar. Várias vezes esse filme quase não existiu. E ressignificar a história das mulheres ajudou esse filme a existir. Eu entendo essa preocupação dele de mostrar pra gente o quanto essa diva também foi violentada de todas as formas, psicologicamente e tal, e como isso tem que mudar. Por um outro lado, eu acho que o filme, infelizmente, reforça esse lado. E, por exemplo, de novo usando essa cena, não existe uma cena num filme daquele primeiro encantamento da gente descobrindo e falar, essa mulher é uma gênia, vou chamar essa mulher para atuar, né? Talvez ele tenha achado isso clichê, porque outros filmes já mostraram, não sei. Mas eu gostaria de ter visto, assim, né? Mesmo quando você disse aí, o Quanto Mais Quente Melhor, que pra mim é meu filme preferido dela, acho que é o momento que ela tá luminosa, esse momento a gente não consegue, né, ter essa felicidade junto com ela, porque é o momento mais dolorido para ela no filme, né? Então, ao mesmo tempo é um filme interessante. A gente tá aqui há meia hora debatendo o filme, porque é isso, a Marilyn ainda causa isso. E para mim tem uma coisa meio contraditória. A Ana de Armas disse que ela aprendeu, né, muito a se proteger também, porque ela disse que ninguém tá preparado para passar o que a Marilyn passou. Se hoje não tá, imagina lá naquela época, né? Não tinha media training, esses assessores protegendo tanto as pessoas, o Me Too, o feminismo, etc. E aí ela diz, a Marilyn foi muito forte. E é isso que é a nossa contradição. Ela foi forte por ter aguentado tudo isso. E a gente também quer ver uma personagem forte por ter se construído também. Então, eu acho que tem um vácuo aí entre o que a gente gostaria de ver da Marilyn, que construiu tudo isso, e a Marilyn que suportou tudo isso. Acho que o filme é sobre a Marilyn que suportou. Foi um dos responsáveis por esse filme finalmente ter chegado a gente, mas acho que faltou tipo um passo mesmo, sabe? Faltou pegar uma diretora mulher mesmo para fazer esse filme, assim como o livro foi escrito por uma mulher, né? Como a Joyce Carol Oates escreveu o livro. Eu acho que uma diretora mulher teria dado um ponto de vista ali um pouquinho mais generoso. Porque é isso, tem Quanto Mais Quente Melhor, mas assim, era uma super atriz, sabe? Você pega até Os Desajustados, que é o último filme dela, né? Um western com Clark Gable e tal. É uma atriz ali completa, e a gente sabe, né? A gente trabalha com cinema há anos, assim, ninguém sobe na carreira, ninguém vai virar uma grande atriz lead, assim, protagonista como ela, se não tiver algum talento. Não adianta você ser a mulher mais linda do mundo, você vai afundar, ou você vai afundar os filmes dos quais você faz parte. E ela não, quer dizer, ela conquistou um lugar de merecimento ali.
Eu acho engraçado como eu acho que os filmes às vezes se entregam pelo título. E o título desse filme diz muito, assim, né? Blonde é um título muito, muito incômodo, assim, que é loira, quer dizer, o filme se chama Loira, quer dizer, ele poderia se chamar Marilyn, ele poderia se chamar Norma Jean, ele podia ter o nome dela, mas ele chama Loira. E a única cena que se refere a isso é uma cena de novo para diminuir ela, né? Que ela tá ali com a família do Joe DiMaggio e alguém fala, porque você é uma grande estrela, ela fala, eu não sou uma estrela, eu sou apenas uma loira. E alguém fala, mas você é loira natural? E ela não responde, do tipo, né, como quem diz, nem isso eu sou. Né, quer dizer, nem blonde ela era. É um título que já revela muito da onde o Dominic tá pegando a parada ali, que não é muito legal não, né? Ele vai dizer, mas é o nome do livro, entende, gente? É isso que a gente tá falando. Mas é interessante isso que você fala, né? A única hora que eu dei risada no filme de quase 3 horas, e teve uma hora que eu dei risada, é quando acho que a prima, a irmã dele, sei lá, fala, mas ela não sabe cozinhar, não sabia nem que macarrão se faz em casa. Não tem humor o filme, né? Não precisa ter necessariamente, mas eu acho que a gente sentiu uma falta de respiro, né? Só para terminar, a gente tem que analisar o que o filme é e não o que a gente queria que ele fosse. Mas acho que todo mundo que tem ressalva sobre o filme é sobre isso, né? Não tem respiro. Fica aqui a nossa não dica, então mentira. Pois vejam o filme. Fala de coisa boa, vai. Direção de arte. Vale a pena. Tô brincando, aqui tô só zoando. Assim, vejam o filme Blonde na Netflix, filme de Andrew Dominik, com Ana de Armas, com Adrian Brody, com Bobby Cannavale, que quem vai se lembrar aí é um dos malucos ali da série 9 Desconhecidos, né, do lado da Nicole Kidman. Ele faz par com a Melissa McCarthy, tá ótimo também na série. E é isso, é um filme também, tem um pouco, eu estava comentando isso com o Chico ontem, assim, às vezes eu tenho a impressão de que a Netflix tem um certo prazer em destruir os ícones de Hollywood, sabe, eu fico pensando, mas a culpa não é da Netflix também, né, você fala, pô, nenhum estúdio levou a cabo aí um projeto de Marilyn Monroe nos últimos anos, tá aí, chegou a Netflix e fez, né, mas é um pouco uma pena, eu acho que um dos grandes ícones de Hollywood, a maioria de nós vai descobrir na tela pequena, né, você teve o privilégio de ver em Veneza, mas eu acho que a maioria das pessoas vai descobrir na Netflix. Você sabe se chegou a estrear em São Paulo? Não, que eu saiba não, viu? E nos Estados Unidos estreou, né? Tanto que ganhou classificação 17 anos e tal, acho que mesmo para fazer campanha para o Oscar. E aqui eu não fiquei sabendo, posso até apurar, mas que eu saiba, não. E há só um último nome que eu acho que é muito interessante no filme, é a Julianne Nicholson, né? Que faz a mãe dela, Gladys. Que também é uma atriz que a gente adora. Né? Menina, você sabe que por um momento, quando o filme começou, eu achei que era Vanessa Kirby, a atriz do The Crown, que faz a Princesa Margaret. Eu achei que era Vanessa Kirby, muito parecida. Eu falei, conheço essa mulher de algum lugar, achei que era Vanessa Kirby. A Julianne Nicholson, na verdade, é a do Mare of Easttown, não é isso? Ela isso, tá no Mare of Easttown. Exatamente, ela tá no Mare. Ela tá no outro filme que eu adoro também, que é o I, Tonya, né? Que é isso, exatamente. Ela é ótima e ela tá sempre em papéis coadjuvantes, mas ela segura muito bem sempre os papéis dela. É isso. E aí, gente, aproveitem para ver uma boa Marilyn Monroe original mesmo, né? Eu acho que a plataforma que mais vai ter aí alguma coisa é o Telecine, a plataforma Telecine Play, que tem Quanto Mais Quente Melhor, que tem O Pecado Mora ao Lado, que tem alguns dos grandes clássicos dela, poucos na verdade, né? Muita coisa indisponível no Brasil, né? Não vou nem entrar nesse assunto, que é aquela história, aqui tem tudo na Criterion, na HBO Max, aí a gente mal encontra as coisas, mas enfim, é uma tristeza. É verdade, o 7 Dias com Marilyn que você falou, tá no Belas Artes à la carte e na Amazon Prime. Então quem quiser conhecer essa versão com a Michelle Williams e comparar, tá lá, eu acho que é uma versão interessante para assistir também. Belas tem o Quanto Mais Quente Melhor? Eu acho que uma época tinha, mas não sei se ainda tem. Eu acho que saiu. O Quanto Mais Quente Melhor tá na Amazon Prime. E no Telecine, como você falou. Isso. Então dá pra ver uma coisinha ou outra, assim, mas muita coisa que não se acha. E esses Os Desajustados, por exemplo, Joe Houston, obra-prima, o último longa dela, em preto e branco, Ellie Clark Gable. E dele também, né? Ele também morreu logo depois. É o último filme dos dois. É um filmaço também. E eu gosto desse filme, que ela tá bem despojada, né? Não tá tão montada assim, eu curto. E Os Homens Preferem as Loiras, que você comenta, e é uma cena muito importante do filme, do Blonde, quem não viu, tá no Stars Plus. Star Plus, né? É isso aí. Vamos continuar em Netflix agora, falando em série. Eu acho que desde que esse podcast estreou, já deve ser a 18ª vez que a gente fala em Ryan Murphy, produtor que não para nunca. Já falamos de Ratched, de Hollywood, de uma porrada, até de American Crime Story Impeachment, que foi a última. E agora estreando Dahmer, né? Um famoso psicopata aí que
que comia os meninos literalmente aqui no Brasil, no Brasil, louco, aqui no Brasil, a pessoa não sabe nem mais onde já tá, nos Estados Unidos, canibal, não é isso? O Dahmer tem o lado canibal. Flavinha, conta um pouquinho pra gente aí da série. Olha, a gente tá denso hoje. Esse também é outro clima denso, é denso, e não tem como não ser, né, pra fazer uma coisa leve sobre um canibal. Eu gostei, eu assisti até um pouquinho menos da metade, são 10 episódios, eu tô no quarto. E eu acho que a construção do personagem é o que pega, né? Infelizmente, todo mundo sabe como termina, pelo menos, a história dele até ele ser preso. Então, disso tudo a gente já sabe. O que a série faz, a abordagem traz inicialmente, é como ele se transforma, né, nisso aí. Ou será que ele nasceu assim? Tem um diálogo muito bom dele com os policiais depois dele ser preso, que ele diz assim, eu não acho que nada que aconteceu comigo fez com que eu fosse assim, porque ele teve uma infância horrível, a mãe dele era completamente desequilibrada, né? Eu não vou contar muito mais porque isso faz parte né? Mas foi muito difícil a infância dele, apesar do pai ser, parece assim, um cara mais presente, mais companheiro. Ele diz, não, eu acho que eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Ele entende, né? A origem psicótica, não só psicótica, né? Sociopata, psicopata dele. Então, a série fala muito, e tem muita gente criticando isso, Thiago, que por exemplo, vamos comparar, muita gente tem comparado com o Mindhunter, né, que é sobre, né, o começo da investigação, né, a identificação dos psicopatas, né, dos serial killers. Mas o Mindhunter não é sobre o crime em si, é sobre identificar os perfis. Essa série traz o prazer dele. Ele começa dissecando animais na infância, depois, né, ele vai pirando e a gente sabe onde ele chega. Então, tem gente que acha que isso é meio fetichista da série. E principalmente eu vi que tem familiares de vítimas que disseram que a série é de mau gosto, que ela é cruel, que ela traz toda a dor de volta. Não tem como, né, Thiago, fazer uma série dessa sem mexer nesse vespeiro, né? Um caso real e horrível, né? Não tem como, a gente já entra sabendo o que vai procurar ali, né? Queria falar um pouquinho do Evan Peters, que é o que faz o Dahmer aí, que é um queridinho do Ryan Murphy, é um ator junto com a Sarah Paulson, é um fiel do Ryan Murphy, é um menino que faz o American Horror Story, né? A grande franquia aí do Ryan Murphy, desde a primeiríssima temporada até a última temporada ele tá lá presente. É isso que eu adoro nesses atores assim que começam na televisão, que eles são pau pra toda obra, assim, o menino começa a crescer, vai fazer série na HBO, vai fazer filme bacana e tal, mas é o fiel ali e fala, não vou largar minha sériezinha de terror aqui, que eu faço todo ano, fidelíssimo ao Ryan Murphy, assim como a Sarah Paulson, e é um menino muito talentoso, né? A gente falou hoje, né? Acabou de falar da Julianne Nicholson, ele também tá no Mare of Easttown, né? Ele ganhou um prêmiozão, não lembro se um Emmy ou Globo de Ouro, o Emmy pelo Mare of Easttown, que ele tá fantástico, e é um menino novo, 35 anos, mas assim, muito, muito, muito talentoso. Faz também o Pose, que é outra série do Ryan Murphy, né? Na primeira e na segunda temporada, assim, ele tá muito fantástico. É um menino que você aprende a ver nas séries do Ryan Murphy, e que, por favor, me diga aí que ele tá fantástico de novo, que eu já tô na esperança aqui. Ele tá assim, você sabe que outro dia alguém tweetou, eu esqueci quem foi, disse assim, alguém dá um papel normal pra esse garoto, meu Deus do céu, daqui a pouco ele vai ficar perturbado de verdade, porque ele só faz maluco. Eu adorei. E ele tá muito bem, sabe algo que tá muito, sem spoiler, que a gente pode falar bastante aqui pra quem ainda não assistiu, ele tem a envergadura corporal dele é maravilhosa, assim, você vê ele andando, ele tá sempre com os punhos fechados, sabe? Ele incorpora muito bem alguém que não se encaixa, né? Essa palavra é muito usada na série. Ele não se encaixa, ele até tenta, mas ele não consegue. Ele fala num tom monocórdio, quase sem nenhuma emoção, coisas que são muito profundas e muito difíceis de falar. Então, assim, a composição dele tá muito boa. Outro dia eu vi uma comparação, assim, da cena real do tribunal, da irmã de uma vítima, e a cena né, da ficção. É perfeito, assim, é perfeita a incorporação dele desse psicopata, é uma coisa... Eu adorei o envergadura corporal, gente. Quando a Flávia quer dizer que um homem é gostoso, ela também fala isso, que tem uma envergadura corporal. Nesse caso não foi, acho que ela não estava falando da gostosura da Evan Peters, mas gostei do plano geral, o seu podcast da envergadura corporal. Não que ele não esteja, viu? Porque ele tem umas piradas lá que ele fica malhando loucamente e ele fica saradésimo, assim. E esse filme tem homens maravilhosos, né? Porque era o objeto do desejo dele. Então... tem uma coisa que essa série levanta que para mim é algo novo. Novamente, a palavra do dia aqui, além de envergadura corporal, é o recorte, né? E muita gente tem discutido o quanto esse caso só foi tão longe
por uma sociedade homofóbica e machista, né? Porque esses homens que foram vítimas dele, em grandíssima maioria, foram homens negros, homossexuais, e também e ele morava, né, no bairro mais pobre ali, e quanto a vizinha dele, isso está logo no primeiro minuto da série, tá, gente? Não é spoiler. A vizinha fala, eu avisei tanto, eu liguei para vocês, depois a gente vai entender melhor isso. E o quanto a polícia foi negligente com esses chamados, né? Então, assim, é uma abordagem interessante que para mim trouxe algo novo, que eu aqui, né, no meu lugar aqui de desatenção, nunca tinha parado para pensar. E eu acho que isso é um dado e uma discussão que tem enrolado muito nas redes sociais também, viu, Thiago? O quanto um homem branco, sociopata, psicopata, passou por muito tempo aí livre, porque a polícia tá lá desatenta. Afinal de contas, na teoria, ele era o padrão. É isso, gente. Esse é o Canibal Americano, a série mais vista da Netflix atualmente. Acho que a hora que você ouvir isso já vai ter batido 200 milhões de pessoas no mundo todo. A gente vai trazer mais na semana que vem, porque o Thiago vai assistir e com certeza vai vir mais assunto por aí. É isso aí. E já que a gente está falando em streaming, só dar um recadinho aqui, um release que chegou pra gente agora mesmo. A série famosa de Lars von Trier, The Kingdom, né, uma série dele dos anos 90 que ele apresentou, acabou de gravar aí sua terceira temporada, estreou aí os primeiros episódios no Festival de Veneza, né? Flavinha já pôde conferir aí os primeiros episódios. A MUBI acabou de soltar que a série toda chega pra gente em novembro. Primeira temporada dia 13 de novembro, segunda temporada dia 20, e aí finalmente The Kingdom Êxodo, que é aí essa terceira temporada inédita, no dia 27 de novembro. Como eu sei que é uma série que pouquíssima gente viu, então a MUBI aí dando a oportunidade de ver a série inteirinha, desde o começo, uma série que se passa toda num hospital psiquiátrico aí, segundo Flavinha pode confirmar, mas todo mundo falou aí que é o grande retorno de Lars von Trier aí, a grande forma, né? Eu adorei, gente, eu adorei. Depois a gente fala mais, porque senão vai ficar meia hora aqui. Mas a primeira temporada tem muito do dogma, aquela câmera do dogma, aquela coisa, né, na mão, nervosa. A segunda já é bem uma linguagem mais contemporânea, mas a loucura genial e a genialidade louca do Lars está ali. Eu falei, a gente estava num festival de cinema e uma das coisas mais interessantes que eu vi foi para TV, por causa do nome Lars, né? Lars é polêmico, mas a gente não pode tirar a genialidade dele. Isso ele tem. Já já a gente fala mais dela. Com certeza. Vamos falar um pouquinho então de Ennio Maestro, né? Filme documentário aí sobre o grande Ennio Morricone, filme que abriu a Semana do Cinema Italiano em São Paulo e agora finalmente entra em cartaz, documentário longo aí, são quase 3 horas, mas ainda assim 3 horas é curtíssimo perto da carreira gigantesca de Ennio Morricone, que compôs mais de 500 trilhas sonoras para cinema. Não sei se alguém trabalhou tanto no cinema em qualquer área quanto o Ennio Morricone, né, Flavinha? Como é que pode, né? Porque não tinha rede social na época dele, porque aí ele conseguia ficar com um ponto o tempo inteiro, em vez de vendo os Reels no Instagram, né, que tiram nossa atenção hoje. Mas falando sério, que homem genial, né? Assistam, novamente aqui a questão do recorte. O Tornatore é parceiro dele de Cinema Paradiso. Eu, sinceramente, acho que metade da mítica de Cinema Paradiso é aquela trilha. Porque quando você lembra de Cinema Paradiso, a trilha já vem na sua cabeça. Isso é um gênio, não é, Thiago? É isso que eu acho que o filme tenta mostrar e consegue, que é o quanto ele construiu a história dos filmes com uma trilha, né? Ninguém lembra dos filmes do Leone sem lembrar que o Sergio Leone tinha aqueles western spaghettis com aquelas trilhas, não é? Eu acho que o mais legal do filme é que mostra desde a infância do Ennio a coisa de que ele estudou em conservatório de música clássica e sofria bastante preconceito dos colegas quando entrou no cinema, né? Muito louco pensar que nos anos 50 ali, 40, 50, cinema era uma arte menor, então ele tá largando a grande música pura, erudita, para fazer cinema, e que aí um colega dele, anos depois, acho que só quando ele vai fazer o Era Uma Vez na América, depois do Era Uma Vez no Oeste, já depois do Três Homens em Conflito, Bom, o Mau e o Feio, quando esse colega vai ver o Era Uma Vez na América, que acho que é 1980, já começo dos anos 80, é que ele escreve uma carta pro Ennio falando, olha, parabéns aí pela sua carreira, e agora eu entendo a grandeza do que você faz, né? Você vê como as coisas mudaram. Hoje, um compositor de trilhas sonoras para cinema, ele tem seu status, né? Uma coisa muito bacana de se fazer, mas na época ele estava mexendo num terreno ali bastante desprestigiado. Isso é muito interessante do filme, né? É o que, de novo, assim, no sentido de que não é só um filme revisionista. Porque essas cinebiografias, né, são quase agiografias, são revisionistas, o quanto ele era incrível, maravilhoso, tudo isso tá lá.
Mas esse detalhe aí que o Thiago fala é muito decisivo na vida dele, né? Para mostrar também essa assim, eterna insatisfação dele. É lindo quando a gente entende o que ele sentia e o que ele conseguiu finalmente sentir quando ele se sentiu aceito pelos amigos e pelo grande maestro que foi, né, o grande professor dele de vida. Finalmente o que ele fazia era uma música tão boa, né, para dizer uma palavra meio tosca aqui, quanto a música pura, né, a música concreta, a música para câmara, a música clássica. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque para mim, né, ele sempre foi um gênio. E acho que outro lance muito legal do filme é que, para muito além do Sérgio Leone, né, porque a gente fala em Ennio Morricone, automaticamente associa ao Sérgio Leone, ao Western Spaghetti, ao Por um Punhado de Dólares, a trilogia do Homem Sem Nome, que é o Clint Eastwood, depois Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América. Para além desses filmes, o documentário traz vários outros filmes hoje bastante esquecidos, né, do cinema italiano e do cinema europeu, até do cinema americano, que ele fez trilha sonora. Vai falar de Elio Petri, que era um grande cineasta político italiano dos anos 70. Morricone compôs até para o Giallo, né? Giallo é o gênero de terror italiano dos anos 70, aí, de Mario Bava, de vários outros cineastas aí que faziam um terror assim muito exuberante, né? Giallo, porque Giallo é amarelo em italiano e os filmes tinham muito uma cor amarela. O Morricone fez trilha para esses filmes, ou seja, era um cara que era pau para toda a obra, né? Em nenhum momento na carreira dele ele falou: não, agora eu já sou, né, o fodão, só vou fazer trilha para determinado tipo de filme chique e tal. Não, ele pegava o que aparecia pela frente e dava um jeito de fazer uma coisa original, né? Exatamente, e é bonito isso, né? Esse diapasão, para usar um termo aqui da música, de fazer desde da música clássica. O mestre dele era o Goffredo Petrarci, o Petrarci é um grande nome da música clássica italiana, muito exigente, e até o Giallo vem também, legal que você falou desse tom amarelo, e vem também da cor da capa dos livros, né? Esses livros, esses paperbacks aí de investigação, de crime, né, no ar, que se vendia muito, assim. Eu adoro esse tipo de literatura que os italianos, né, eternizaram. Até Tarantino, né? Ele velhinho já, compôs para Tarantino, e foi o primeiro filme que deu um Oscar dele mesmo ali, valendo, foi Os Oito Odiados do Tarantino, que é um cara que cresceu assistindo ele. Acho lindo esse arco dramático da vida dele, né? Antes disso, só tinha levado um honorário, e Hollywood achou que ele já tinha acabado a carreira, né? E ele tão surpreendente que depois ganhou aí um Oscar com um filme mais improvável. Eu nunca pensei que ele fosse levar um Oscar com Tarantino. Mas é aquelas coisas de o Oscar correndo atrás do prejuízo, né? Como já fez com várias pessoas. Né? Vai lá dar o Oscar honorário pro Chaplin, né? Um Oscar honorário, né? Ou de final de carreira para alguém que já deveria ter ganhado há muito tempo e não ganhou, né? Acontece. Pois é. Achei justo, porque aí ele ganhou o honorário e depois ganhou esse também, valendo, tá certo. É um filme lindo, né, Thiago? Eu acho, assim. E pra terminar, tem pra nós, o filme demora pra abrir. O Thiago falou, o filme é longo. Mas o começo, eu acho ele interessante também, porque a gente cresceu aqui, né, quem é da nossa década aqui, de 70 e 80, com muitas músicas pop italianas que as avós ouviam, as mães, enfim. E eu não imaginava que muitas dessas tinham os arranjos do Morricone. Então, assim, ele também foi um arranjador, ele também ajudou a construir o melhor da música pop italiana, que hoje em dia não chega aos pés do que foi a música italiana dessa década, e ele também, até nisso, o danado do Morricone, ajudou. Então, assim, tem vários lados dele aí, antes de chegar no cinema, que a gente vai descobrindo. É a nossa dica, então, ele é um maestro já em cartaz nos cinemas. E vamos falar um pouquinho, já tem a nossa entrevista aí, mas vamos falar um pouquinho de cinema brasileiro. Finalmente, o Livro dos Prazeres, de Marcela Lorde, chegando aos cinemas, né? Adaptação do grande livro de Clarice Lispector. Parte de uma leva de filmes, né, Flavinha, que deveriam ter saído aí em 2020, que foi o centenário de nascimento da Clarice, mas tivemos a pandemia que atrasou tudo aí, e o filme passou na mostra do ano passado e finalmente estreando agora, não é isso? É isso mesmo. E é bom, né? Eu acho que ele também chega num momento interessante, porque a gente está conseguindo ter mais tempo para assistir também no cinema. Eu gostei de ter visto esse filme no cinema. Eu acho que o streaming é lindo, a gente está falando aqui, acabamos de falar isso sobre Blonde, mas é lindo ver esse filme no cinema porque ele é muito sensorial, né? Ele tem a questão do que sente a personagem, né? O filme fala muito disso, né, Thiago? Essa descoberta da Lori, que é vivida pela Simone Spoladori, do prazer e da abertura para o mundo, assim, no sentido de amar. Tem uma frase muito, muito definitiva que está até no trailer, que ela diz: eu preciso descobrir que amar não é morrer.
Então o filme é sobre essa jornada dela, né? Não só do prazer e do corpo, mas do amor. Acho que a Marcela Lorde e também a Josefina Trota, que é argentina e co-roteirista do filme, resolveram muito bem, porque, Thiago, adaptar Clarice Lispector para qualquer coisa, ainda mais para o cinema, é muito desafio. Pois é, eu, enfim, não consegui rever o filme como você, eu vi o filme já faz um ano aí na mostra do ano passado, mas o que ficou para mim, assim, que eu gosto muito da visão da Lorde para esse livro, é que é um filme muito solar, né, e Clarice, não sei qual é a impressão para você quando lê Clarice, mas voltando para Merlin, lá para Blonde, né, é denso, é pesado, é carregado, assim, eu acho que ela conseguiu dar uma solaridade muito interessante pro filme, assim, o filme é solar, essa protagonista da Simone Spoladori, ela tem uma leveza também, ela tem lá todas as suas inquietações, mas ela também tem uma pulsão de vida muito bacana, assim, que não é só aquela coisa que, não sei, né, que a gente lembra da própria Clarice em si, né, dando entrevista, aquela coisa meio craniana, carregada, pesada e tal, né. E Simone Spoladori, né, gente, que é uma atriz que eu adoro, que eu acho que infelizmente não tem tido tanto espaço nos últimos tempos, nem no cinema nem na televisão, há muito tempo que ela tem trabalhado na Record e tal, mas que a gente lembra de alguns grandes filmes, a começar pelo Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, né? Ela é uma presença muito intensa, assim, fez Os Maias também com o Luiz Fernando Carvalho na Globo, né? Fazendo a Maria Monforte jovem, e ela é uma presença, ela é uma intensidade muito interessante, então feliz também de ver Simone depois de tanto tempo no cinema. A Simone é uma grande atriz, né? Além de como é linda, e quando eu digo linda, é outro exemplo de presença magnética, né? Luminosa, ela é muito luminosa, ela tem uma força, uma energia, né? E essa beleza dela, além do talento, obviamente. A Simone disse uma coisa na Premiere que eu fiquei super marcada com isso, que ela disse que o começo dela, é legal que você trouxe o Lavoura Arcaica, o começo dela foi no Lavoura, no cinema, e era uma mulher agredida de muitas formas ali dentro daquele ambiente machista, sufocante, né, da Lavoura Arcaica. E era lindo para ela estar refazendo esse caminho, finalmente num filme em que o corpo dessa mulher e a trajetória dessa mulher estava contada de uma outra forma. E ela, como atriz, estava muito feliz com isso. E a gente aqui, como espectador, o Thiago nem estava lá e sentiu a mesma coisa. Pois é, nada como uma diretora mulher, né? Voltando, fechando as pontas aí com a Merlin, né? Nada como uma diretora mulher como dar esse papel, né, adequadamente para uma mulher, enfim. E quem vamos ouvir agora? Quem está na sua conversa? Eu conversei com o Javier Drolas, que faz o Ulisses, né? Não por acaso tem esse nome muito interessante. O Ulisses, ao contrário da tragédia grega, aqui ele espera ela fazer toda essa volta interna e externa para voltar para ele, que é um ator argentino, o filme é uma coprodução, então eu conversei com ele, com a Simone Spoladori e com a diretora Marcela Lorde. E eles falaram bastante, a gente vai ouvir já, sobre essa questão dos corpos, de filmar o sexo e de trazer essa sexualidade de um jeito sutil, mas também forte para o cinema. É isso aí, vamos ouvir então a conversa. Antes da gente ouvir a entrevista, eu deixo aqui um recadinho sobre as condições em que esse papo foi gravado. A gente conversou no pátio do Espaço Itaú de Cinema anexo da Rua Augusta, que é um dos endereços mais amados dos cinéfilos da cidade e tem um café dos mais amados também, um pátio lindo. Só que, claro, quando a gente faz em locação, todo o som ambiente, a gente incorpora, a realidade entra na gravação, claro. Então vocês vão ouvir o passarinho animado cantando, um pouquinho do espaço do café, das mesas, as pessoas se encontrando, sendo felizes, conversando, enfim. Eu queria que vocês levassem isso em consideração, mas também embarcassem aí no papo. E quem começa falando é Simone Spoladori. Ela conversa sobre a questão e sobre a importância do sexo no filme não ser apenas um intervalo entre cenas, entre atos, mas sim um ato principal desse relacionamento e desse descobrimento, dessa descoberta da Lori de si mesma, do amor e do prazer. A Simone disse uma coisa muito interessante, que alguém falou nas redes sociais, um homem, que se identificou muito com a Lori. Sim. Porque também faz parte de um descobrimento dela. É um amadurecimento, né? E de uma dificuldade dela de se relacionar. Uhum. E eu acho que isso é muito contemporâneo. Sendo uma mulher contemporânea aqui, o fato da liberação sexual ter acontecido não significa naturalmente, assim, automaticamente, a liberação com prazer. Sim.
né? Que eu acho que isso você trata muito bem, e o nosso cinema e o cinema internacional tem tratado essa questão do sexo como prazer, como o objetivo principal do filme, o sujeito. A gente tem tratado, eu tenho a impressão muito mal, que o sexo entra assim meio, eu até falei com a Simone e o Javier já, entra como quase uma cena entre atos. Rapidinho ali pra ele, olha, eles fazem sexo também. E tanto drama de um casal acontece no sexo. E eu acho que o cinema tem meio deixado isso meio pra lá, sabe? Então eu queria que você falasse disso também, da questão do prazer e do sexo serem importantes para a história. Acho muito legal esse ponto, porque assim, a gente está acostumada, né, a ler sobre o prazer feminino através da ótica masculina, né? Então isso foi quebrando, assim, historicamente a Sylvia Plath, depois a Virginia Woolf, aí vem a Clarice, você começa a ter os pontos de vista do prazer feminino através dessas precursoras, e agora no cinema a gente está trazendo isso aos poucos, né? Você olha, por exemplo, a gente tem uma tradição da porno chanchada, né? O corpo feminino sempre foi muito objetificado. E se você for analisar, por exemplo, os filmes pornôs, a posição de câmera é sempre privilegiando o olhar masculino, o prazer masculino. E são coisas que não exatamente são prazerosas para a mulher. Então, é que eu acho que o filme traz um pouco da perspectiva do olhar feminino, do prazer feminino. No começo, as cenas são mais curtas de propósito. Você vai ter um respiro quando ela se descobre se tocando naquela primeira cena, que ela está sozinha ali se masturbando. Você tem um tempo um pouco mais natural. E aí isso evolui até chegar não posso dar spoiler, mas a cena final é uma epifania, um momento mais de um tempo natural. A gente tem muito, eu brinco às vezes que eu cansei de ver no cinema brasileiro aquele sexo onde o homem parece um galo, vai lá e goza. Gente, pelo amor de Deus. E já corta, pronto, acabou. Já corta, pronto, acabou. Ou decupa demais, é peito, é bunda, é mão fazendo assim, a boca, pá, todo o corpo fragmentado. Então eu fiz questão de ter planos sequências, com calma, vamos sentir prazer junto. Não é só, da perspectiva feminina, mas o prazer é mútuo. Que graça tem só um, né? O gozo ele vem junto, é um espelho. Então os dois têm que estar inteiros, né? Nesse sentido, o filme também é sobre a escuta, é sobre você estar no lugar do outro. Não, e eu acho assim, isso levando para os relacionamentos, mas que seu filme traz muito, que existem muitos relacionamentos, eu imagino que na época em que a Clarice escreveu, que não era um prazer mútuo. Puxa, pois é, claro. Que era essa cena aí mesmo que você diz. A maioria das mães aqui casaram virgens, sabe? São outras, elas foram descobrir a sexualidade mais velhas, né? Uma geração que pela primeira vez se separou, né? E que tem o lado bom, tem o lado também difícil, porque eu vejo as nossas avós e tal. Antigamente, né? As pessoas tinham 2 relacionamentos. O que é radical, mas ao mesmo tempo, toda vez que você se relaciona, não se separa. Separar é muito dolorido, é muito difícil. Então a gente tem que também aprender a se abrir para o amor de uma forma mais ampla e também de relacionamentos mais duradouros, né? Porque esses amores líquidos também são desgastantes. E às vezes o amor ele é mais tranquilo do que a gente imagina. Ele pode ser um lugar de mais paz, né? De respeito mútuo, que não é exatamente esse vai e vem, sim, né? Que a gente anda lidando também Nossa com o amor como uma coisa muito consumista, né? Os amores líquidos lá do Balmo, né? Exato. Então, assim, essa coisa descartável tem limite, porque emocionalmente vai destruindo a gente por dentro. Então, como é que a gente consegue, em alguma forma, estabilizar? Eu já vou fazer 50, então, de alguma hora a gente tem que aprender, né? A se abrir mesmo para o amor, de uma forma plena. A gente falou sobre isso hoje, né? Essa sensação, assim, de estar sempre com um feminino dilacerado na frente da câmera. Né? Cenas de estupro, cenas de violência, ou sendo uma vítima de uma situação. Sempre, né? A mulher sofrendo porque alguma coisa aconteceu, mas sempre de um lado uma coisa dramática, assim, melodramática também. Né? Então foi muito lindo, assim, poder fazer a Lori num movimento oposto, sabe? De estar na frente da câmera, mas de um movimento que está se reconstruindo, assim, se reintegrando com a vida. Eu falei isso até na sessão do Rio ano passado, que era como se eu sentisse que o Livro dos Prazeres tivesse sido um metiolate, assim, para as minhas feridas, sabe? Não cura, mas dá uma ajudadinha, assim. Feridas da própria vida e dos próprios sets de filmagem, né, das relações de poder
e do próprio sistema que é que a gente tem ouvido tudo, né? Da questão de ser uma atriz, ter o corpo perfeito, como ser uma atriz no mundo, né? O padrão que você tem que atingir para ser essa atriz. Eu senti que essa experiência ela foi muito curativa, integrante. Assim. No caso de Ulisses, eu acho que é legal porque você sugere que ele tem coisas, assim, como a mulher do maiô vermelho, o aluno dele, tem essa face hedonista também, com o seu próprio corpo e a sexualidade, mas as cenas de Ulisses e a Lori são de outra qualidade, muito amorosas, são emocionantes, acho. É lindo esse jeito de filmar que a Marcela teve com essas cenas. É bem diferente do que eu já tinha feito e que eu normalmente vejo. Que é isso. É também porque as pessoas que assistem querem... chega essa hora em que vem os atores pelados também. E é aliás, é uma elipse, uma sinopse, tipo... começam e gozam. É isso. Meio como passarinhos. Engraçado. Então, acho que isso são especiais. É exatamente essa minha sensação. Existe sempre aquele elipse, e aí você fala, mas o sexo aqui não devia ser importante para essa relação? Talvez a gente devesse ver um pouco como é o sexo entre eles, a intimidade, para entender a dinâmica que o casal está tendo. Mesmo filmes com casais. E aí você fala, mas... E aí eu acho que os diretores e diretoras ficam com medo também de explorar isso, porque a gente está num momento de não saber muito como explorar pelo histórico de violências, né? Então a gente não achou ainda esse lugar, né? E a Marcela traz de um jeito que eu achei muito... Eu detesto essa palavra, ela é meio clichê, mas é orgânico, de verdade, né? Nesse caso é mesmo, né? E eu acho isso super poderoso, assim. A gente acabou de ouvir Simone Spoladori, Javier Drolas e Marcela Lorde falando sobre o Livro dos Prazeres. Plano Geral hoje termina por aqui. Semana que vem tem mais. E a gente segue sem folga, hein? Até pelo menos o Natal. Depois a gente descansa de novo porque a gente merece. Mas tem muito cinema ainda por aí. Até semana que vem.